A maioria dos problemas numa obra não acontecem durante a obra. Eles acontecem antes dela começar. E hoje eu estarei te mostrando o que você deve decidir antes da obra começar para que você evite dores de cabeça no futuro. Então, se você decidir isso com calma e antes, há uma boa chance da sua obra fluir de uma forma tranquila. Agora, se você deixar para resolver depois, já no meio da obra andando, há boas chances de você ter dores de cabeça com atraso, retrabalho e também com possíveis gastos extras. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Então, vamos aos pontos. Nos vídeos anteriores eu falei sobre erros que podem vir a estourar o orçamento da sua obra. Também mencionei problemas que podem vir a acontecer caso você resolva fazer mudanças já com a sua obra em andamento. Esse terceiro vídeo ele vai ser meio que um complemento dos assuntos anteriores, onde eu irei falar sobre algumas decisões que você pode tomar antes da sua obra começar. Porque, como já foi pontuado aqui anteriormente, obra é lugar de execução. As decisões a gente toma antes, tá certo? Então, a seguir, irão ficar algumas decisões para vocês considerarem antes de irem ao canteiro de obras. Decisão número 1 é o que você quer. A primeira decisão é você tentar entender o que você realmente quer. Tem muitas pessoas que focam somente na parte estética e ela é sim muito importante, porém, além de você pensar nas questões de como vai ficar o estilo, como é que vai ficar as cores do seu ambiente, toda a parte visual, é necessário também dar atenção ao uso. A funcionalidade é algo muito importante e você já deve considerar isso antes. Então, fazer algumas perguntinhas simples, como por exemplo, quais e quantas pessoas irão utilizar essa edificação? E como é a rotina dessas pessoas nessa edificação? São perguntinhas que às vezes podem ser chave para o que você vai resolver fazer naquele canteiro de obras. Quando eu falo a respeito de quantas pessoas irão utilizar a edificação, é para que você considere não somente o seu cenário atual, mas também possíveis cenários futuros em que, por exemplo, a sua família pode vir a crescer. E se a sua família crescer, talvez surja a necessidade de novos cômodos. E quando eu falo da família crescer, não é somente a questão de a chegada de novas crianças. Também pode acontecer de você ter um idoso próximo, alguém que você queira cuidar na sua residência e que para você trazer essa pessoa até o seu lar, você precisa de um cômodo especial para ela. Imagine que seja um idoso que tem alguma debilidade. Talvez você necessite de um cômodo acessível. E coisas como essas podem vir, sim, a surgir. É mais comum do que o que você imagina. E se houver os planos, aí sim é que esses planos têm que estar condizente com a obra que você vai realizar. Já no que diz respeito à qualidade desses ambientes, como é que devem ser os ambientes da sua edificação, é válido você sempre considerar a sua rotina. Por muitas vezes você tem ali uma família de 4 integrantes, você pensa que, olha, eu acho que a minha cozinha funciona com essa mesa aqui. Então, se essa mesa aqui já atende a nós não precisaremos de uma cozinha tão grande. Porém, você acaba esquecendo que você recebe familiares e amigos, que você faz confraternizações, que você gosta de ter e receber muitas pessoas na sua casa. Então, quando você não considera a sua rotina de uso da edificação, pode acontecer de você construir algo que não atenda tanto à sua necessidade. E como é que fica a questão dos banheiros? Cada quarto terá um banheiro independente ou será um banheiro de uso coletivo para todo mundo? Os quartos vão ter ou não ter TV? A garagem vai servir somente para um carro ou tem que ser uma garagem que caibam 2 veículos? Todas essas questões, e existem muito mais, são questões que podem e devem ser consideradas antes de você partir para a obra. E em situações como essa, por muitas vezes, às vezes uma vontade pode acontecer de começar a conflitar com outra. E aí já surge o momento de a gente começar a pensar na decisão número 2. Decisão de número 2. O que é prioridade? A segunda decisão é você definir prioridades. É muito improvável que você consiga ter tudo ao mesmo tempo. E não estou nem falando por questões financeiras. Há sim o empecilho da questão financeira, mas às vezes o problema não é nem o dinheiro. O problema é que, às vezes, algo que você quer, tanto aqui, pode conflitar com outra coisa que você também quer. E quando as suas vontades
conflitam entre si, você precisa acabar tendo que fazer uma escolha. Vou dar um exemplo que acontece bastante. Por muitas vezes o seu terreno ele tem uma largura limitante e devido às legislações e tudo mais, você não consegue utilizar a largura inteira do seu terreno para construir. E acaba que você menciona que gostaria de ter uma garagem que você tivesse dois carros lado a lado e que ao lado dessa garagem você tivesse também uma sala. Só que quando você vai colocar essa garagem que comporta os dois carros, lado a lado do outro, mais a sua sala na lateral, para a largura do terreno que você tem, isso se torna impossível, se torna inviável. Então, acaba que você tem que tomar uma decisão. E aí, deixa a garagem dessa forma, ou, sei lá, reduz a garagem para conseguir caber uma garagem com carro e a sala que eu também queria na frente. Então, por muitas vezes, é a situação do momento que acaba impedindo que todas as suas vontades sejam realizadas. Então, vai sim ser necessário ter prioridades e saber fazer escolhas. Vou deixar aqui também outras questões que podem vir a surgir nesse momento de decisão de prioridades. Investir mais em espaço ou em acabamentos. Por muitas vezes você tem um terreno que te possibilitaria construir o que quer que fosse se não existisse a limitação financeira. Só que como a gente sabe que existe essa preocupação com o orçamento, principalmente para que você consiga começar e terminar, você acaba se vendo em uma situação onde você precisa escolher entre um dos dois caminhos. Há um caminho em que você faz uma edificação maior, sem um acabamento muito refinado, mas que você consegue deixar ela em um tamanho maior. E há um outro caminho em que você faz uma edificação menor, mais enxuta, porém que você consegue dar a atenção que você gostaria que tivesse nos acabamentos, no detalhe, na parte final. Então acaba que é algo que você precisa ter que decidir antes, quando é essa situação de escolha. Algo que acontece bastante no cenário da construção é você dividir a sua obra em diferentes etapas. Há pessoas que escolhem começar por um lado e, posteriormente, em um futuro, finalizar o outro lado. Há algumas pessoas que preferem começar e terminar tudo de uma vez só que por muitas vezes, mais uma vez voltando na tecla, há, em alguns casos, uma limitação financeira que os impede de fazer tudo isso de uma vez só. Há também, às vezes, uma questão de tempo. Às vezes não vai dar tempo de finalizar tudo, mas você tem urgência de já utilizar daquele ambiente. Então, faz por etapas. Primeiro faz uma etapa aqui e depois vai para outra etapa. Um exemplo comum, que por muitas vezes acontece aqui comigo, é: olha, eu quero uma casa com área gourmet e piscina. Fazemos o projeto da residência com área gourmet e piscina, porém a pessoa, quando chega no momento de construir, olha, por uma questão de orçamento, a gente vai começar pela casa. O projeto vai servir, porém a gente não vai fazer, não vai mexer com a construção da área gourmet agora, nem da piscina. A gente vai deixar para uma outra etapa. Fica para um momento futuro. Então, às vezes é uma escolha inteligente você seccionar o seu projeto em etapas e começar a construção somente por aquilo que vocês veem que é prioridade. Onde vale gastar mais? Se você tem um orçamento limitado que não vai te possibilitar deixar todos os ambientes em uma qualidade impecável, da forma como você sonharia que fossem, talvez você se veja em uma situação onde você precise fazer escolhas a respeito do nível de qualidade de cada ambiente. E aí cabe você a pensar no que para você é mais importante. Tem muita gente que ama cozinhar, que ama ter aquele momento de reunião da família, de estar na cozinha, fazendo refeições com os familiares, amigos e tudo mais. Para uma pessoa desse tipo, talvez o mais recomendado seja dar uma atenção maior ao espaço da cozinha. Tem gente que odeia cozinhar, que só gosta de viver pedindo comida, só come por entrega, não cozinha nada em casa, não prepara, porém adora assistir. E aí gosta muito de ter aquele cineminha em casa. Em situações desse segundo caso, talvez se torne melhor você dar uma atenção maior à sala de TV. Então, cada caso vai ter sua particularidade e é interessante que você pense no que é mais importante para você. Decisão número 3: layout e fluxo. Uma das coisas que já foi mencionada nos vídeos anteriores, mas que eu volto a bater na tecla porque é muito pertinente, é a sua preocupação com o fluxo e com o layout dos ambientes. Você precisa escolher bem e decidir de fato o que realmente quer na disposição dos seus ambientes. Se você quer que a cozinha fique no começo da edificação, se você quer que a cozinha fique mais
ao final escondida, se você quer deixar os quartos mais próximos da sala, se você quer deixar eles mais distantes, no andar de cima ou no andar de baixo, essas decisões precisam ser pensadas com atenção anteriormente. Claro que você pode consultar e deve consultar o seu profissional, principalmente se você tiver acompanhamento técnico, né? Consulte o seu arquiteto, pergunte o que é melhor, mas coloque também a sua vontade a todo momento e decida bem, decida com muita atenção, que escolha o que de fato vai acontecer, porque uma vez que for aprovado e que for para o canteiro de obras, se você não definir bem o seu fluxo, não é que não possa ser mudado no canteiro de obras, pode, só que para mudar ambiente, o ambiente inteiro de lugar, é uma dor de cabeça muito grande. Então, cuidado, cuidado com isso e escolha bem como vai ficar a disposição dos seus ambientes. Só aprove o projeto e só leve para a obra se você estiver bem decidido com o como vai ser. Decisão número 4: orçamento realista. A quarta decisão é você ter a maturidade de encarar o seu orçamento com realismo. É você entender a sua real situação para que a sua obra não comece e pare no meio do caminho. E isso é algo que você tem que evitar a todo custo. Passa por onde, veja o meio para que você consiga começar e terminar a sua obra. Como profissional, uma coisa que eu sempre busco fazer é uma pequena reuniãozinha onde eu faço o que a gente chama de alinhamento de interesse e gestão de expectativa. O que seria esse alinhamento de interesse e gestão de expectativa? No alinhamento de interesse, você buscar entender qual é o interesse do seu cliente, você entender o que ele realmente quer, e a partir de então a gente segue para a gestão de expectativa. Eu, além de entender o que ele realmente quer, busco saber qual é a realidade financeira que ele tem, para a partir de então ver se o sonho está compatível com o bolso. Porque uma coisa que infelizmente acontece bastante é as pessoas pegarem referências, por exemplo, abre o Pinterest, começa a ver fotos de casas incríveis, inimagináveis, pega também cenários de redes sociais e começa a nos mostrar, eu gostaria que fosse assim, 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 e a gente sabe que é possível fazer, não é que seja impossível projetar aquilo, é sim possível desenhar aquilo que você está nos mostrando. Porém, quando a gente pergunta, e a sua situação financeira? Aí a pessoa mostra um cenário que é totalmente incompatível a o que mostrou. Então, às vezes tem um sonho que custa muito caro, porém a realidade financeira não é compatível com esse sonho. Então, cabe até ao profissional ter esse papel é chato ter que falar assim, mas pisar no freio um pouco, entendeu? E não é porque a gente queira quebrar a expectativa, é gerir, para que a pessoa não se frustre. Porque pode acontecer também de você ir adiante achando que vai dar certo, que vai ficar daquele jeito e que não vai. Então, é algo que você precisa ter a noção assim da realidade do seu orçamento. E nessas horas você ter acompanhamento técnico é muito importante, é muito bom, para que ele fale, olha, desse jeito não tem como. Mas eu acho que a gente consegue fazer bem similar de uma outra forma e que cabe no seu orçamento. Ou que infelizmente fala, olha, desse jeito, com o seu orçamento, não dá. Pelo menos você já vai ter ciência antes e você não vai começar algo que no futuro vai lhe dar uma frustração muito grande por você não ter conseguido. E a quinta e última decisão é quem decide o quê? Uma escolha que por muitas vezes passa despercebida e que faz muita diferença é definir quem é que decide o quê. Quem são os diferentes agentes que estão envolvidos aqui naquele processo de escolha e quem é que vai definir o quê? É fulano que vai definir, bater o martelo no fato, a palavra final, nos materiais? Quem é que vai aprovar e desaprovar mudanças? Às vezes você ter bem claro o papel que cada um vai desempenhar e o que cada um vai definir é algo que vai fazer total diferença para que a sua obra aconteça com o mínimo de conflitos. Consegue perceber que a maior parte dessas decisões elas não são técnicas, elas na verdade são estratégicas. Então, quando você define antes, quando você decide as coisas antes, a chance da frustração é bem menor. E é exatamente nesse momento em que os arquitetos atuam com mais força, é nesse momento anterior à obra em que nós, enquanto profissionais, iremos te ajudar a fazer com que você tome as melhores decisões, que você faça o que seria a escolha correta para que você não gaste mais, muito pelo contrário, para que você gaste menos.
Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu peço que assista. Vou estar deixando aqui um card na tela, que é um vídeo onde eu falo sobre os erros de quem constrói sem a figura do profissional arquiteto. E se esse conteúdo te ajuda, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e lembro sempre que a ideia aqui é fazer com que você erre menos na sua obra.